Então, seguindo aí nosso bloco aí de história e cultura africana, a gente chega num capítulo que não é um capítulo muito bacana, assim, de a gente falar, mas que a gente tem que saber, nós temos que entender, compreender, né, para os nossos trabalhos, para as nossas relações, para o que a gente vai desenvolver e também para levar para a sala de aula, que é esse episódio aí da escravidão dos povos africanos, que não é um tema muito fácil de abordar e a gente tem que se apropriar exatamente para desenvolver ele da melhor forma possível quando levar aí para a sala de aula, enfim, para as nossas pesquisas e trabalhos, certo? Então, a gente começa a perceber algumas atividades assim que aconteceram. A gente tem que entender esse contexto histórico, o contexto cultural, enfim, tudo que girou em torno do que culminou, né, nessa diáspora forçosa aí que os povos africanos foram submetidos, ou seja, a escravidão, né? Eles foram arrancados de sua terra e levados para outros lugares, né? Principalmente para a América do Norte, América do Sul e Central. E a gente vai perceber algumas desses acontecimentos. Claro, de novo esclarecendo, né? A gente está vendo aqui tudo muito amplo, muito macro, não tem nenhum desdobramento, né? Vamos dizer assim, um aprofundamento neste estudo. A gente está vendo exatamente para nos orientar e para a gente seguir adiante nesse tratamento, certo? Bom, a gente sabe também de alguns tratados que aconteceram, né, no decorrer da história, alguns acordos, enfim. Aí eu vou trazer aqui, vou elencar, por exemplo, a Bula Papal lá de 1452, onde o Nicolau V autorizou Afonso V de Portugal a escravizar os infiéis da África Ocidental, certo? Aí até citando aqui, né? Nós lhe concedemos por estes presentes documentos, com a nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo. Então isso foi um acordo feito lá em 1452, né, com o Papa e o rei de Portugal, exatamente para ir no continente africano, capturar, né, e poder escravizar, inclusive, né, os pagãos, né, ou seja, aqueles negros que estavam aderindo ao islamismo. E esses avanços do islamismo, esses africanos, eles tinham muitos povos ali que já estavam islamizados, né? Quando a gente falava ali dos impérios africanos, a gente viu que tem uma das vamos dizer assim, das explicações aí míticas, que alguns hebreus atravessaram o deserto do Saara e fundaram ali algumas cidades-estado Yorubá, e muitos que professavam o islamismo, né, também. Então, muitas dessas, vamos dizer assim, desses reinos, dessas aldeias, desses lugares, eles professavam o islamismo exatamente por ser, né, mítico, né, porque seus ancestrais assim passaram a eles, certo? Bom, e aí a gente começa a pensar um pouco também, quando a gente fala de escravidão do povo negro, aí essa questão de serem povos hereges, por exemplo, definidos aí exatamente pelos europeus, a gente começa a fazer uma série de aproximações com outros pontos de vista. Por exemplo, o professor Flávio Antônio da Silva, no Beabá lá do Racismo contra o Negro Brasileiro, de 2010, ele vai em busca dessas origens. Por que existia esse preconceito e essa desqualificação para com o povo negro, né? E ele encontrou, claro, o ponto de vista dele, uma observação pertinente, né? Que ele encontrou aí numa interpretação bíblica esses possíveis tratados tinha essa argumentação, né, de que o povo negro, o povo africano, era um povo amaldiçoado, certo? E aí o professor Flávio, ele disse que esse preconceito ele foi
incutido no povo negro exatamente por uma lenda bíblica da maldição de Cã, que Cã era um dos filhos de Abraão, certo? Então ele ao se embriagar, né, ele acabou sendo visto nu pelo filho, né, Cã, que acabou rindo do pai e acabou sendo amaldiçoado por ele. E eles ligam muito isso a essa questão do povo africano serem descendentes de Cã. E aí ele diz assim, ó, que na Antiguidade Clássica os povos não julgavam o conceito de raça, né? Ou a cor da pele, por exemplo, né? Não tinha a ver com a cor de pele essa questão do preconceito. Daí, a partir desse século VIII, da era cristã, foi forjada essa passagem bíblica, ou essa interpretação bíblica, dessa maldição de Cã, tratando esses seres, né, que viviam na África como inferiores. Então, a própria igreja, para poder comprar e possuir escravos, se fez valer muito dessa maldição de Cã e essa interpretação bíblica, certo? Essa parte bíblica, ela se encontra lá no livro de Gênesis, né? Aliás, os filhos eram os filhos de Noé, né? Sem, Cã e Jafé, certo? Então, quem quiser, por exemplo, tomar um pouco de conhecimento dessa parte bíblica, é exatamente para ter esse poder argumentativo, exatamente para discorrer em cima dessa origem, né? Desse preconceito, né? Por que isso aconteceu também. E aí eu trago, por exemplo, eu chamo de 3 pontos em 1 sobre a escravidão, né? E onde uma organização colocava na bagagem a culpa da escravidão africana, né? De toda a atrocidade que foi feita com o povo negro, no bojo ou na conta de outra, né? Por exemplo, aqui, são 3 citações, tá? A primeira de Tidjane Nediev, de 2019, que diz que o tráfico negreiro não foi uma invenção diabólica da Europa. Foi o Islã. Desde muito cedo, em contato com a África Negra, através dos países situados entre o Níger e Darfur, aquela parte mais central ali, né? De seus centros mercantis da África Oriental. O primeiro a praticar em grande escala o tráfico negreiro. E aí depois a gente vai ver em Brodel que ele diz: o comércio de homens foi um fato geral e conhecido de toda a humanidade primitiva. O Islã, civilização escravagista, por excelência, não inventou nem a escravidão, nem o comércio de negros. Isso Brodel falando. E aí Ricardo da Costa, em 2013, disse: muitos séculos antes da chegada dos brancos europeus à África, as tribos, reinos e impérios negros africanos praticavam largamente o escravagismo. Da mesma forma, os berberes e demais etnias muçulmanas. Imaginar os portugueses, castelhanos e italianos lançando seus marinheiros em caçadas aos negros no coração das florestas africanas não resiste ao menor exame histórico. Então, aqui nós temos 3 pontos de vista, né? A questão do tratado católico, né, com os reinos europeus, fazendo-se valer de um mito bíblico, dizendo que o povo africano era um povo inferior. A questão também de que, colocando a culpa também no povo de profissão islã, né? Os povos islâmicos que vinham na África para escravizar os negros e levar muitas vezes para a Ásia, né? E também a questão dessas guerras que existiam entre africanos, que acabavam explorando também essa parte comercial de vender o seu espólio ou os seus prisioneiros de guerra. Então são 3 pontos de vista aí da escravidão africana para a gente começar a entender um pouco esse universo aí e explicar um pouco dos porquês, né? O que aconteceu, afinal, para que os negros da África fossem escravizados em larga escala, né? Bom, aqui também a gente começa a buscar algumas origens para esse tráfico negreiro, né? A busca de uma atividade que custeasse as expedições do périplo africano, ou seja, aquele caminho, né, que levou a Europa aqui, ó, a percorrer o litoral, né, a desbravar o litoral africano, muito ajudado, né, e influenciado
e tendo aí os recursos técnicos dos próprios africanos para fazer um caminho para chegar até as Índias, certo? Então esse périplo africano e para custear todas essas viagens foi utilizado em larga escala a mão de obra africana. A tradição cultural, essa tradição cultural de guerra, né, de espólio entre as tribos africanas foi aproveitada, ou seja, os europeus se aproveitaram desse contexto e acabaram se utilizando dele. A necessidade de mão de obra também, né, em outras colônias, né, porque a gente está nesse período de expansão marítima aí, depois dos 1500, então precisavam de mão de obra nessas regiões. E se utilizando daquela bula papal que a gente viu antes, né, que concedia aos portugueses o direito de escravizar os negros, o europeu vai utilizar isso em escalas nunca antes vistas. Certo? E aí também, seguindo alguns outros motivos, né, essa dominação europeia das riquezas africanas, né, eles ficaram muito interessados nesse território que era exuberante em matérias-primas, né, e uma série de outros elementos que nunca antes foi visto. Como estratégia de dominação, eles usavam aí as negociações políticas, manobras aí para militares e religiosas para poder fazer a dominação desse contingente, né? E eles utilizaram muito a religião cristã, né, reforçando a ideia de inferioridade entre aquelas regiões onde era praticado o politeísmo, por exemplo. E muitas regiões e religiões da África, o politeísmo era uma prática cultural, certo? Então, os missionários que eram enviados para esses lugares da África, eles acabavam demonizando, né, fazendo aí uma espécie de lavagem cerebral nessas culturas e dizendo que o Deus cristão era muito superior e muito melhor que aqueles outros deuses, né, de todo aquele politeísmo, daquele panteão que existia no lugar, certo? Então, aí também entra também essa questão das teorias raciais, o darwinismo, esse darwinismo social, né? E essas questões míticas aí, por exemplo, que a gente já comentou, da maldição de Cã, né? Que Cã seriam os povos africanos. E eles utilizaram toda essa gama, esse volume de informações e de subsídios aí, exatamente para desqualificar e dominar esses diversos reinos africanos. Certo? E aí começou exatamente essa idas e vindas aí do comércio de africanos, principalmente na Europa, principalmente na América, claro, na Europa também, mas depois a larga escala ela vai ser direcionada para a América. E aí eu trago, por exemplo, de 1532 a 1850, esses estudiosos apontam, Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, aponta que em média de 3 a 3,6 milhões de africanos foram retirados do continente e levados para a América. Caio Prado Júnior diz que de 4 a 8 milhões de almas foram enviadas da África para as Américas. E Calógeras diz que de 12 a 15 milhões de indivíduos foram arrancados de sua terra e levados para a América. Então, esses números, eles são estarrecedores, né? São uma diáspora nunca antes vista no mundo, né? Então, é um contingente gigantesco de pessoas que foram tiradas de sua terra. E se a gente parar para pensar, por exemplo, muitos destes não resistiram a essa viagem, né? Seja pelos maus tratos ou morrendo de fome, de doenças. Muitas vezes, muitos eram jogados ao mar, né? Por castigo, enfim, uma série de outras, por falta de alimento também. Então, muitos desses, talvez milhões também, desses africanos morreram durante essa travessia, certo? Então, como a gente comentava antes, é uma história triste de se contar, chocante, né? Mas é a história, infelizmente, a história da humanidade e uma história que ela deve ser contada para ser compreendida, né? E aí tem aqui até um site que eu sugiro para vocês, que é slavevoyages.org,
que aponta aí, nos diversos ciclos aí, quantos, isso baseado também em escrituras, documentos, né? Quantos africanos foram retirados do continente africano, certo? E aqui paira, na última atualização, isso está em constante atualização, mais de 9 milhões, quase 10 milhões de negros que foram retirados do continente africano e levados para a América. Certo? E aí a gente começa a fazer algumas reflexões para o nosso contexto. Certo? Essas etnias, esse povo africano, ele foi por muito tempo matizado e mistificado, né? E segregado também, né? Foram povos, foram pessoas que foram relegadas, né? Que elas eram tratadas como animais, como objetos, por muito tempo, certo? E aí, eu até recomendo isso também, dessa questão cultural, né? A gente tem que entender e compreender por que isso aconteceu. Claro, desde dessa apropriação bíblica, entre outras, né? Por exemplo, essa questão do atraso, que o africano que eram povos bárbaros, enfim. É o eurocentrismo, né? Mais uma vez o eurocentrismo nos legando infortúnios, né? Nos legando esses termos pejorativos, preconceituosos, racistas. E isso é algo a ser vencido nos tempos que a gente vive, certo? E aí eu sempre coloco também essa questão da maldição do malungo, né? Malungo do Kikongo, uma língua do tronco banto, significa o barco, o local, aquele objeto que nos levava para um outro lugar que a gente não queria, certo? Então, esse malungo, ele era amaldiçoado lá na África também. Aí até eu trouxe aqui uma citação que diz que trata-se da narrativa do último gesto que o escravo teria que fazer na África, antes de embarcar no navio negreiro: dar a volta na árvore do esquecimento. Alguns autores dizem que os homens tinham que dar 9 voltas, as mulheres 7, e não olhar para trás. Daquele momento, ele recebia inclusive um nome português, né? Ou um nome de origem ao qual ele seria, falando mais especificamente do Brasil, ele receberia ali um nome português. Muitas vezes aqui no Brasil também ele era batizado, né? Mas ele deveria dar essa volta na árvore do esquecimento e esquecer do seu passado, esquecer da sua cultura, esquecer da sua gente, da sua família. Então, tamanha era o preconceito, tamanho era o desleixo, e era uma cultura, eram etnias assim menosprezadas, eram tratadas como animais, como objetos, como coisas, né? Eles coisificavam essas etnias exatamente para se apropriar, para fazer dela escravos. Então nós somos matizados com essa maldição, certo? E eu digo nós, a população brasileira, né? O povo brasileiro tem essas origens, né, ancestrais. Então isso é um desafio para os tempos de hoje. Vencer o preconceito, a discriminação, né? Esse racismo que minha opinião, né, é um racismo burro, porque se os negros africanos são nossos ancestrais, estão e fazem parte das matrizes brasileiras, nós estamos sendo preconceitos com nós mesmos, certo? Então isso é burrice, ok? E aí a gente pode elencar uma série de heranças que o povo negro, o povo africano legou para nós nos dias de hoje, certo? A primeira, como eu já falava agora, é essa matriz, né? A gente é um país miscigenado, ou seja, nós somos oriundos de mesclas, de misturas, de europeus, de indígenas, de africanos, de asiáticos, mas as principais etnias que deram origem ao povo brasileiro foram os europeus, os africanos e os indígenas, certo? Então, os povos africanos são nossos ancestrais, certo? E deles nós legamos a música, a capoeira, né? Falava antes ali do samba,
que a gente não consegue ver o mundo hoje sem o samba, sem a MPB, sem o jazz, sem o rock. São tudo de origem africana. Todas elas de origem africana. As danças aí, o samba, o jongo, o maculelê, a congada, a própria capoeira, que é uma luta, uma dança, um ritmo, né? A língua, a gente fez toda aquela dinâmica lá da questão das línguas banto, né? Modificando o português do Brasil, né? Na questão do credo, do sincretismo, da religião, a gente vai legar aí a Umbanda, que é uma mescla aí de religiões africanas, kardecistas, católicas, indígenas, né? O candomblé, o batuque daqui do Rio Grande do Sul. A culinária, onde vai ter o vatapá, o acarajé, o caruru, a moqueca, o mocotó, a canja, tudo origem africana, certo? E essa memória, essa oralidade que a gente carrega, essa forma de contar as histórias, né? Essa oralidade é origem africana. E aí nós vimos também na filosofia africana a questão do Ubuntu, né? O quanto a gente quer proteger a nossa comunidade, essa questão do querer o bem comum, né? Dos próximos, dos semelhantes, isso é legado, né? Da cultura africana, certo? Então a gente encerra esse bloco aí com uma citação aí de um grande amigo meu, que é o Alexandre Barbosa Figueroa, um estudioso também. E ele me disse isso em 2019, quando a gente conversava, exatamente falando sobre África. Ele disse que o sincretismo foi dado no período inicial, lá da colonização. Então ele diz, na senzala, e ele grafia aí senzala, né, bem como se escreve no Quimbundo, como já o próprio nome é Banto, e não Nagô-Yorubá, como nós vimos lá aquela dicotomia, né? As duas principais heranças aí linguísticas que a gente tem do povo Yorubá e do povo Banto. Portanto, o negro Nagô-Yorubá quase não viu a senzala. Lá se cultuavam Baculus, Nuvumbe, Minquice, Nazambi, ancestrais, antepassados, elementais da natureza e do Criador Supremo. Nos cultos tradicionais e originais não se leva em consideração o calendário gregoriano, mas utilizam a semana gregoriana como semana comercial. Para os povos africanos não existe segunda, terça, quarta, quinta, né? Os meses não tem janeiro, fevereiro, março. Isso é uma citação que o Alexandre dizia quando a gente conversava. E ele diz, por exemplo, que os negros Nagô-Yorubá não viram tanto a senzala, né? Por quê? Porque os povos Yorubá chegaram tardiamente, né? Ou bem depois. Quem chegou primeiro, os primeiros povos a serem escravizados, né, e forçosamente trazidos para o Brasil, foram o povo do Moçambique, foi o povo de Angola, do Congo, de Cabinda, né? Foi a matriz Banto que chegou aqui primeiro, que sofreu mais, que foi para a senzala, né? Foi o povo que teve mais atrocidades, ou seja, o povo mais estigmatizado, que mais sofreu no Brasil, mas que em compensação ele que trouxe mais... ele que incutiu mais elementos na cultura do Brasil, certo? Seguindo aí nossa videoaula de história e cultura africana, a gente começa a perceber o quão importante esse continente, esse lugar para o mundo é a África, né? E agora a gente vai fazer algumas reflexões numéricas desse continente, certo? Ele é um continente que ele fornece há milênios riqueza para outros continentes. Isso é uma característica do continente africano. E ele continua nos dias de hoje sendo explorado, certo? A África ainda chama atenção pelas grandes fontes de matéria-prima e mão de obra barata, como foi no passado, certo? Hoje, por exemplo, China e Estados Unidos são os grandes parceiros da África, certo? E ainda é, nos dias de hoje, folclorizado, menosprezado. E aí a gente vai começar a compreender também por quê, né? Exatamente porque a história se repetindo. A história do passado, né? Toda aquela exploração, exatamente aquele arremedo, né? Em cima do seu contingente, da sua cultura e do seu desenvolvimento, exatamente para ter essa
a exploração. A gente vai começar também compreendendo por quê, né? Aí alguns números da África. 2/3 dos diamantes da África, do mundo, estão na África. 2/3. Mais da metade do ouro do mundo se encontra em solo africano. 2/3 do cobalto estão na África. E 1/3 do urânio do mundo está no continente africano. E aí a gente começa a pensar, fazer algumas reflexões, né? E algumas prospecções, assim, a gente fica imaginando, se há tanta riqueza nesse lugar, por que há tanta pobreza? Né? Então é uma dicotomia, né, do continente africano. Se há tanta riqueza, por que há tanta pobreza? E aqui no mapa fica visível as maiores, né, a localização das maiores minas de diamante do mundo. Percebam a grande concentração no continente africano, certo? Aí é que a gente se volta para o mapa e a gente vê as reservas de petróleo do mundo, onde estão as maiores concentrações. E a África é muito bem servida, né, com as reservas de petróleo mundiais, certo? E aí, em compensação, né, a gente fala muito de riqueza, de ouro, de cobalto, de diamantes, enfim, uma gama de riquezas naturais. Por outro lado, nós temos esperança de vida. Graficamente, quanto mais escuro, mais desenvolvido, né? Ou mais esperança de vida. E os países que têm menos esperança de vida se encontram no continente africano. Infelizmente, é um dado, um número que nos choca, né? E aqui o analfabetismo. Quanto mais escuro, mais crônico, mais analfabetos existem, né? E concentração fortíssima, a maior concentração de analfabetos do mundo está no continente africano. Seguindo aqui, os infectados pelo HIV, também no mundo, a maior concentração de infectados do HIV do mundo, emblematicamente ou muito forte, principalmente no sul da África, certo? Mas espalhado por todo o continente africano, os maiores índices de contaminados pelo HIV, pelo vírus HIV, certo? Daí também, um dado alarmante, né? Os conflitos, as guerras civis, né? E espalhados por todo o continente, exatamente porque no início da nossa videoaula lá, a gente pôde perceber como é que isso foi implementado, né? Pelos estados ou pelos países europeus, lá na divisão da África, né, conforme os seus interesses econômicos, né, foi incutido isso, foi, a grosso modo falando, né, foi colocado, estabelecido na África exatamente essa divisão política europeia na África, né, isso dividiu os povos e estão em guerra, inclusive nos dias atuais. Isso aí é um dado também numérico muito triste, né? Muito entristecedor. Exatamente porque anos se passaram, décadas se passaram e a gente tem resquícios, né, desse tratado aí que as nações europeias, ao seu bel prazer, definiram para um lugar onde tinha povos bárbaros, né, povos não desenvolvidos. Isso é muito triste ter que falar, mas é um dado técnico que a gente tem que levar adiante, né, exatamente para que tratados internacionais e programas, né, internacionais sejam ampliados, melhorados exatamente para diminuir essa agressividade com que foi imposta aos povos africanos no passado, certo? Então, seguindo, a gente tem aí a questão religiosa também, né? Uma divisão religiosa na África acontecendo. É um fenômeno também que acontece, que é exatamente esse embate aí de povos islâmicos e povos cristianizados, né? Ou povos ou religiões cristãs. Mas também aqui dentro da África, a gente tem outras religiões, né? Muitas delas politeístas, que se chocam tanto com o islamismo quanto com o cristianismo. Então isso também
provoca guerras, conflitos, né? E uma desarmonia desses reinos africanos. E isso também é algo a ser combatido, algo a ser compreendido, né? Ah, mas e por que a África não para com as guerras? Exatamente porque é uma questão histórica, né? Econômica, social e religiosa também, certo? Até para a gente compreender esse outro aspecto da África. E como é que o mundo econômico enxerga o continente africano hoje? Tá? Isso aí é um grifo nosso, né? Mas como o mundo vê a África nos dias de hoje? É exatamente a mesma visão lá do tratado europeu que dividiu a África por questões econômicas, certo? Aí as questões, aí, as nações europeias, americanas e asiáticas enxergam a África olhando urânio, onde é que tem urânio, onde é que tem ferro, onde é que tem cobalto, né? Os diamantes, onde é que tem os diamantes na África? Né? O ouro da África, onde é que está o ouro? A mão de obra barata para as grandes plantações, a plantation, né? As plantations, a exportação dos produtos agrícolas muito baratos, né? Porque a mão de obra é barata, né? O custo ali para a realização, né? Dessas grandes plantações é extremamente barato. Então, o olhar econômico, aquele olhar ganancioso, ainda está em relação ao continente africano, certo? E aí a gente vê uma nova partilha da África, ou seja, a África ela está sendo de novo partilhada, ela está sendo de novo dividida, né, conforme os interesses econômicos, principalmente econômicos, do mundo. E isso é estarrecedor nos dias de hoje, porque a gente se acha esclarecido, né, a gente se acha num mundo globalizado, num mundo que está, né, pareado aí com as informações, mas ainda se escraviza, né, de uma outra forma, né, não mais com navio negreiro, com tumbeiros, não precisa mais deslocar os escravos, né, da sua região, mas se escraviza de uma outra forma chamada moderno, né, vamos botar entre aspas esse moderno. E uma nova partilha da África está sendo feita nesse exato momento, certo? Então, esses novos parceiros, eles estão degradando a natureza, estão escravizando as pessoas, né? Estão levando as riquezas desses países africanos por pouco mais de nada, certo? Por migalhas. E muitas vezes incutindo, né? Incentivando guerras, incentivando conflitos, desarmonia e desunião, exatamente para poder continuar sua dominação, certo? Então, nesse exato momento, a África continua sendo partilhada, como no século XV, como foi feito com as nações europeias, certo? Então, é muito, muito importante a gente compreender isso e dizer-se que estudar a África é muito mais do que falar da escravidão do negro, no Brasil, principalmente, né? Nós somos, a gente já viu aí, a nação fora da África com o maior contingente de negros, né? A gente se reconhece como com mais de 50% da população sendo negra ou descendente de africanos, né? E descendente de africanos todos nós somos, porque é uma das nossas matrizes étnicas aí de população que nos povoou, né? E a gente entende também que estudar a África não é só estudar a escravidão, né? E também não é só estudar o legado cultural que a África nos legou. Mas todo esse contexto, toda essa trajetória social, econômica, política, religiosa, ao qual a África está ligada, né? Claro, também começar a compreender por que se gestou ou se gerou esses processos aí de menosprezar, de desqualificar, né? Vamos dizer assim, vilipendiar, né? Uma etnia pela tez da sua pele, né? Pelo seu desenvolvimento social e econômico, exatamente para poder fazer uma dominação. Isso não é o passado, isso são aspectos do nosso presente, né? Estão presentes hoje em dia. A gente vê manifestações aí raciais e preconceituosas nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Então isso é um tema muito presente. Nós temos que tratar ele da melhor forma possível para mitigar, né? Ou até acabar com
com esse jeito de pensar, né, depreciativo, porque nos faz sentido. O negro no Brasil, ele é um ancestral do brasileiro, né? Então, a pessoa que se diz preconceituosa, ou a pessoa que é preconceituosa falando etnicamente, ou que tem preconceito racial, essa pessoa está sendo preconceituosa com ela mesma. E uma outra reflexão que a gente pode fazer para encerrar, né, esse módulo, que é inesgotável, a gente podia falar, claro que a gente falou de forma muito macro, né? A gente fez uma revisão assim muito macro, orientativa, né, de tudo que a gente pode abordar em relação à história da África, mas a gente faz a reflexão única e unilateral. A raça é uma só, é a humana. Nós estamos divididos em etnias, né? Etnias africanas, asiáticas, né? Ameríndias, né? Enfim, mas somos todos oriundos, né? A humanidade surgiu no continente africano. Então, o mundo pode se dizer descendente de africano. Certo? Espero ter contribuído um pouquinho para o entendimento, né? Ou orientação para esses primeiros, vamos dizer assim, algumas aproximações, ou se qualificar, né, em relação ao estudo da história da África e dos povos africanos, mas que, como eu digo, e não quero ser tão redundante, mas é importante a gente frisar, é um tema inesgotável que a gente tem que se aproximar, nós temos que tomar conhecimento, né, e ter esse contato, e nos nossos tempos isso não está difícil, né, isso é bem próximo, e levar para a sala de aula e para os nossos trabalhos aí acadêmicos, os trabalhos culturais, exatamente a importância da África em nossas vidas, certo? Mais uma vez, muito obrigado, gratidão.